Era uma vez o dia que todo dia era bom, delicioso gosto e o bom gosto das nuvens serem feitas de algodão. Dava pra ser herói no mesmo dia em que escolhia ser vilão. E acabava tudo em lanche, um banho quente e talvez um arranhão. Dava pra ver a ingenuidade, a inocência cantando no tom. Milhões de mundos e universos tão reais quanto a nossa imaginação. Bastava um colo, um carinho, remédio era beijo e proteção. Tudo voltava a ser novo no outro dia, sem muita preocupação. É que a gente quer crescer. Boa noite, sejam bem-vindos. Boa noite para quem vai assistir o nosso bate-papo agora, ao vivo. Boa tarde, bom dia para você que vai assistir, vai estar assistindo, né? Vai assistir nos outros períodos. A gente vai deixar gravado no feed. Boa noite, Mara. Feliz por você estar aqui. O pessoal vai chegando. Eu coloquei uma musiquinha pra gente ouvir. Deu pra ouvir a música, Mara? Me responde se deu pra ouvir a altura do som. Que depois eu tenho a intenção de manusear, né? De colocar a música outra vez. Deu pra ouvir a música? Sim ou não? Tá ótimo, Fausto. Legal, você tá aí. Deu pra ouvir a música que eu coloquei? Sim? Ah, que ótimo. Eu coloquei de uma forma, eu vou só colocar aqui numa altura, de um outro jeito, aí você me responde de novo se deu. Qualquer coisa também que aconteça, né? Se tiver sem som, se tiver travando a imagem, vocês vão me dando um retorno, por favor, tá bom? Eu vou colocar de outra forma e você me responde. Nessa altura também dá para ver? Pra ouvir, né? Só vai ter esse problema que é o computador, eu tô colocando no computador e ele tá travando, né? Deu pra ouvir essa segunda vez a música? Ah, tá legal, vou baixar um pouquinho. E ele também, ele dá umas travadas, mas depois ele continua. Vou baixar um pouquinho e aí a gente começa. Peraí, eu começo. Ele dá umas travadinhas. Pronto. Mais uma vez, obrigada, legal de vocês estarem participando. Hoje vou fazer um bate-papo sobre um assunto que eu considero muito significativo, né, da minha área, eu sou da área de saúde, e legal. E eu resolvi trazer esse papo aqui pra gente. Eu espero que contribua, que o que eu tenha pra falar contribua de alguma forma, né?
nós vamos conversar sobre os 4 motivos para o cuidador cuidar de si mesmo. Só para quem não me conhece, eu trabalho na área da saúde, sou fisioterapeuta e arteterapeuta, né? E estou desenvolvendo um trabalho com o público cuidador, agora, a princípio, né? Cuidador de idoso, cuidadores familiares, mas ele tem uma abrangência, o trabalho tem uma abrangência para o cuidador em si. Aí mais no finalzinho eu falo um pouquinho do trabalho. Então, vamos pensar assim, vamos direto ao assunto, né? Primeiro motivo, e muito importante para que a gente, para o cuidador ter o cuidado com ele mesmo, aceitar a situação. Quando eu falo de situação, eu estou me dirigindo a pessoas que estão passando pela experiência com familiares ou cuidadores profissionais, né, que trabalham e tenham contato com pacientes de Alzheimer, né, com o Alzheimer avançado ou não, o Parkinson avançado, pessoas que têm contato com como chama? Esquizofrenia, né? Boa noite, Alba, seja bem-vinda. Pessoas que têm na sua família, na experiência de vida, dependentes, né? Pessoas que a gente chama de incapazes, pessoas que não são responsáveis por si mesmos e que têm uma demanda muito grande de atenção, de cuidado. Então, as pessoas com Parkinson avançado, o Alzheimer numa determinada fase, os esquizofrênicos, né? Entre outras, crianças que nascem com a paralisia cerebral, essas pessoas que vão conviver, né, nessa situação que não é uma situação muito leve. O primeiro motivo para poder a pessoa, seja um familiar ou um cuidador profissional, o primeiro motivo para ele se cuidar é aceitar aquela situação. Porque quando a gente não aceita uma situação, quando a gente não quer lidar com ela, a gente cria uma resistência em que nenhum tipo de ajuda, ou melhor, quando as ajudas chegam, seja pelo profissional médico, assistente social, o próprio fisioterapeuta, psicólogos, né? Quando recursos chegam para ajudar, vai existir uma resistência muito grande em lidar com aquilo. Vai ser uma situação mais pesada, mais difícil. Quando, né? Isso mais especificamente para o familiar, que não aceita uma criança que é autista. Não aceita, sim, ele vai conviver ali, mas no fundo do coração mesmo, no dia a dia, não está aceitando aquela situação. Então tudo vai ficar mais difícil, tudo vai ficar mais pesado. Eu só queria fazer uma pausazinha, assim, que eu comecei com a música, e aí eu vou fazer a tentativa aqui, né, de incluir a música em várias partezinhas da fala, porque dentro desse trabalho que eu comecei a desenvolver com os cuidadores, tem essa minha forma de atuação, usar música, recursos das artes, né, tanto as artes plásticas quanto a arte visual, né, as artes visuais. Eu uso esses recursos para o autocuidado. A gente consegue um acesso, eu acredito nisso, um acesso mais prazeroso, mais leve, mais alegre, mesmo que as situações sejam difíceis, para cuidar da gente mesmo. Então eu vou fazer a tentativa aqui de utilizar a música, como vou colocar agora, para identificar, vamos
realce, assim, um realce filosófico, né, para trazer leveza para um assunto que muitas vezes, dependendo da fase, né, ou da situação, cada caso, não é leve, né, é pesado. Dava pra ser herói no mesmo dia que escolhia ser vilão. E acabava Quando chega na parte da música, eu aumento aqui para vocês. Então, a aceitação, não vou conseguir falar ouvindo a música não, a aceitação da situação, do momento, torna, eu gostaria de dizer assim, 50% mais leve para encarar tudo que precisar resolver. Né, um paciente com Alzheimer, uma pessoa com Alzheimer no estágio avançado, que é aquele que está já acamado, que já não interage com as pessoas, que precisa de dieta, né, que não se alimenta normalmente, e que tem muitas, tem a questão das despesas financeiras, né, mas eu percebo que é muito o peso do trabalho físico, do desgaste físico. Eu já presenciei situações também que as pessoas, elas não, assim, que a família consegue levar de uma forma mais tranquila, né, mais leve, mas por quê? Justamente porque conseguiu aprender a lidar com o que é difícil, né, a gente lidar com a situação da pessoa esquecer você, que é filho, com a situação no estágio avançado, ela já nem interage muito, né, direto com a pessoa assim, mas no início, na fase inicial, quando começa a dar os lapsos de memória assim, e aquela pessoa ali na frente que ela criou, que ela cuidou e ela não reconhece, é muito importante que o filho ou o neto, aquela pessoa que está ali próxima, ela consiga perceber assim, de forma alguma, entender aquilo como uma ofensa, entender a pessoa como uma pessoa realmente adoecida. Jamais, né, o pai, o avô, o parente que está ali faria aquilo de propósito. Então, o familiar, porque eu presencio várias falas, né, das pessoas muito magoadas, muito ofendidas, muito chateadas, porque a mãe está esquecendo dela, porque fala as coisas, aí não lembra que falou. É muito importante que isso não seja um peso, um fator tão pesaroso. Eu sei, compreendo que é pesado sim, mas se a gente conseguir, né, o familiar conseguir olhar de uma forma mais leve, de uma forma consciente, assim, aquela pessoa está doente, está adoecida, dentro da mente dela, as coisas não estão mais funcionando de forma saudável. Isso vai ficar mais fácil de entender que ela não está esquecendo o nome, nem que aquela pessoa não é filho dela de propósito. Então, isso é o primeiro motivo do cuidador para ele estar menos afetado pela situação, que é aceitar as coisas que são da doença, que são do momento, né, que é da situação mesmo. Aceitar os fatos que vêm, né, ter todo o apoio dos profissionais, buscar esse apoio, né, tentar se sentir confortável com o médico, por exemplo, que é o que está diretamente ali, e todos os outros profissionais que possam dar esse apoio, para que essa aceitação também ela seja mais... Oi, Ellen! Para que ela seja mais
menos pesada. Então, a participação da família, de uma forma assim, encarando de um jeito que não coloque o peso, né, não passe isso para a pessoa, né, não aceitar essa situação que a pessoa se encontra em relação principalmente ao esquecimento, né, o comportamento agressivo muitas vezes vai chegar, né, então assim, é muito importante que se aceite, né, e que para poder lidar de uma forma mais leve e mais fluida. Essa aceitação vai ajudar muito porque é um momento longo, né? É uma doença, são doenças, não só essa, como o Alzheimer, como o Parkinson, mas como uma paralisia cerebral. Elas são uma esquizofrenia, são doenças que se prolongam muito. Então, é muito importante essa atenção voltada para a pessoa que cuida. Na verdade, a própria pessoa, né, precisa se dar essa atenção, que é até o próximo motivo, né, o segundo motivo, a segunda razão pelo qual a pessoa precisa muito se cuidar. Vou tentar deixar aqui chegar um pouquinho mais perto da música, que eu queria, só para quem está entrando e entrou depois, eu queria só colocar de novo que eu comecei com uma música e eu tô tentando fazer essa conversa aqui, né, com a ajuda da música, porque é a forma como eu tô desenvolvendo esse trabalho junto aos cuidadores, né, usando música, usando os recursos das artes, para que esse autocuidado, esse que vem por meio de um autoconhecimento também, ele é mais fluido, mais leve, né? Num outro momento a gente posso trazer sobre as artes, né? A forma como as expressões de arte, elas têm esse acesso mais, não é rápido, mas bem direto. Assim como a música ela passa direto, vai lá no nosso sentir, a gente não fica muito pensando, né? A música ela chega, vamos dizer assim, no coração e toca ali. Se a gente gosta, se não gosta, ela traz coisas, lembranças boas, né? Então, eu vou colocar aqui para rodar e para colocar a frase que tem, logo daqui a pouquinho. Deixa eu trazer aqui, que eu gosto de fazer essas explanações com esse apoio musical, né? Porque a gente tá falando do primeiro motivo pro cuidador cuidar mais de si mesmo, que é a aceitação da situação na família, né? Na família, vou aumentar. Então, se não der para alguém ouvir, se não der para alguém, assim, não estiver ouvindo a música, vocês vão me dando um retorno, tá bom? Então, essa parte, quando ela fala assim, deixa eu pegar anotado aqui que eu já esqueci. Dá para viver depois de descobrir que o mundo ficou mal. Eu vou entrar numa aula de canto, gente, porque eu sou apaixonada pela música. E aí eu vou poder cantar. Eu acho que a pessoa que canta, ela transmite emoção de uma forma transmite tanta coisa boa, que eu quero aprender isso.
quero ser cantora não, mas assim, é muito fantástico. Então, dá para viver depois de descobrir que o mundo ficou mal, né, entre aspas, né, quando o paciente, a família recebe a notícia de que vai ter uma criança pro resto da vida com a paralisia cerebral, vai ter, depois que um familiar surtou e entrou em crise de... Eu conheço uma pessoa que ela surtou, tem uma filha que surtou com 13 anos, e hoje a filha é mais velha do que eu, tem quase 50 anos. Então, são situações longas, então fazer só essa analogia, né? Dá pra viver depois que se descobre essa situação toda, né? Mas é só buscar isso, fazer de uma forma que essa aceitação, não acreditar, como ela diz, né? Que a maldade do mundo se torne ou seja real. Não acreditar que não é o não acreditar, é tentar fazer de forma, buscando nessa aceitação a leveza, né, a fluidez das coisas que vão acontecendo, né? Então, só pra gente, a arte cura, com certeza, Alba. E aí, então, a gente pode... Só para quem chegou, nós estamos falando dos 4 motivos para o cuidador cuidar de si mesmo. E nós falamos do primeiro, que é a aceitação da situação. E agora o segundo é um motivo que eu chamo ele de óbvio, mas que não é tão óbvio assim. Uma vez eu estava fazendo uma terapia e o psicólogo, e eu ficava aflita porque o psicólogo, eu perguntava para ele por que o óbvio não era tão óbvio. Eu queria perceber as coisas em mim, descobrir por que eu estava repetindo aqueles padrões ou me comportando daquele jeito e não conseguia enxergar. Mas eu fiz essa pergunta porque depois que eu consegui perceber uma coisinha, eu pensei assim, mas gente, isso era tão óbvio, né? Tão claro. E aí ele me explicou que quando a gente está mais ou menos assim, quando a gente está é como se a gente estivesse no olho do furacão, diante de um problema, né? Então que é preciso se afastar um pouco para poder enxergar melhor. Então, e aí esse se afastar tem várias formas, né, que a gente foi trabalhando na terapia, e até o momento que é aquele que a ficha cai, né, que a chave vira, que a gente consegue se enxergar. Então, por que o óbvio para o cuidador, assim, o cuidador precisa se cuidar, é óbvio, mas por que isso não flui, né, muitas vezes? Porque cuidar da gente, assim como cuidar do outro, dá trabalho, né? E às vezes o trabalho a gente pode não perceber, mas o trabalho ele é maior, pode ser maior dependendo, né, do que cuidar do outro. Cuidar do outro a gente se desgasta fisicamente, a gente tem os problemas e os estresses com o outro, mas a gente, mesmo que seja um familiar, tá ali com o outro, ele pode ir embora para casa, ou mesmo que fique ali junto, cuidando, é a atenção voltada para o outro. E cuidar da gente é olhar para aquilo que a gente precisa modificar, né? Então, são as questões do cuidado físico com a saúde, né? Exames, alimentação, atividade física. A atividade física ela já ajuda bastante na questão da saúde mental, mas principalmente como que a gente cuida da gente mesmo, dando mais atenção. Quando é preciso de apoio psicológico, porque são situações da família muitas vezes bem complexas, né? Então tem profissional para ajudar. Situações com profissionais, a gente se cuida, né? Fazendo as terapias se for preciso, se cuidando, fazendo as coisas que a gente gosta, comendo uma coisa que a gente gosta,
ouvindo uma música, na medida daquilo que vai sendo possível ser realizado, né? Porque cada um tem uma rotina diferente. Mas por mais que a rotina seja cansativa e que exija muito do cuidador, seja o familiar ou o profissional, é fundamental que exista um momento para si mesmo. Porque nós, uma hora pode vir a pifar, né? Se a pessoa é familiar, principalmente se ela não conta com uma rede de apoio, né? Se até tem uma família grande, mas ninguém ajuda para cuidar, só tem a pessoa disponível. Principalmente, mesmo nesses momentos, a gente não é insubstituível. É importante encontrar uma pontinha, por exemplo, a pessoa dormiu, você está precisando de dormir, vai lá e corre e descansa junto. Ela dormiu, fez tudo que tinha que fazer, procura um recurso, algo que seja do seu cuidado pessoal, desde as questões de bem-estar. Preciso ligar para um médico para marcar consulta, vou sair para dar uma caminhada. Essas coisas parecem mínimas e que a gente vai, eu esqueci a palavra que eu queria dizer, mas a gente vai deixando para depois, que são fundamentais e que fazem toda a diferença para a gente dar conta, porque se você é sozinha, né? Se a pessoa é sozinha ali, por exemplo, tem pouca ajuda, se essa pessoa pifar, entre aspas, né? Se vir a adoecer junto, quem é que cuida daquele que está mais necessitado? Então é importante que isso seja olhado antes que o pior aconteça, né? Antes que se agrave, né? A própria saúde da pessoa. Estou olhando aqui minhas anotações e tem uma outra parte dessa música também, que aí ela vai falar de... Deixa eu ver qual... Eu anotei há uns minutinhos, que aí eu não fico perdida. Essa música ela é muito linda, né? Ela é muito, muito suave, assim. E tem uma mensagem, as músicas, eu gosto que elas trazem letras tão profundas daquilo que a gente pode utilizar, que, assim, eu acho fantástico. Então, olha esse pedacinho agora, que interessante. É isso, é esse pedacinho. Às vezes o colo de alguém, basta um colo, um carinho, uma conversa, né? Uma atenção mínima com você ali, com a pessoa que tá 24 horas do dia, vamos dizer assim. Os profissionais, eles fazem plantões de 12 horas, 8, né? Então, às vezes não tem o tempo da atividade física, não tem muitas coisas, mas tem a conversa com alguém que vai amenizar, né, vai tranquilizar, quando é uma mãe com uma criança com paralisia cerebral. São momentos assim que parecem ser muito, não é insignificante, mas que parecem que a gente não dá a devida importância, né, o devido peso, e aí passa batido, mas é tão, talvez até mais eficaz, né? Mas que a gente não dimensiona, mas que vale a pena olhar para isso com carinho e experimentar fazer isso, né? Então, a gente está falando dos 4 motivos para o cuidador cuidar de si mesmo. A gente falou do primeiro motivo, que é a aceitação da situação. O segundo motivo, que é o cuidado consigo mesmo, né? Com o próprio cuidador, cuidar da saúde
mental e da saúde emocional, saúde mental, emocional e saúde física. E o terceiro motivo, que também ele é aparentemente assim, até se mistura com o segundo, mas que ele aprofunda um pouquinho mais, né? Que é ser feliz. A vida, ela já traz todas as situações, nesses casos, né? A gente tá falando para o público que é cuidador familiar, que tem uma experiência pesada, e para os profissionais que também vivenciam isso. O profissional, ele trabalha 12 horas, aí tá de folga no outro dia, mas no outro dia não tá de folga, tem outro trabalho, outra pessoa, né? Uma outra casa em que ele vai estar. Então ele tá bem desgastado também. Então, fazer esse caminho de uma forma que seja feliz e prazerosa. Essas experiências, né, muitas vezes são conturbadas com família, tem situações muito, entre aspas, enroscadas, assim, né, que da experiência de cada núcleo, assim, de cada casa, cada família, e que às vezes bem chateiam as pessoas, né? Então, trilhar um caminho com mais leveza, né? Entendendo que existe, a gente sempre escuta, né, das pessoas, dos filósofos, assim, que a felicidade, a gente não vai encontrar felicidade lá no final de um caminho, né? A felicidade, a gente precisa, são momentos, e isso é bem verdade quando a gente entende que são as pequenas coisas, são coisas que nos fazem bem, que constroem uma felicidade, né? Que constrói a nossa... o nosso caminhar mais feliz, mais leve. Aí eu queria trazer para vocês aqui de novo essa parte da música dela, que é o Smith, né? Estou olhando aqui 1 minuto, a cola. Ó. Quando cresce quer voltar do início, porque o joelho ralado dói bem menos que um coração partido. É que a gente quer crescer, e quando cresce quer voltar do início, porque o joelho ralado dói bem menos que o coração partido. Então, no início, ela falou pegou o finalzinho da frase, né? Peraí, que eu já esqueci a frase. Eu vou ter que voltar lá porque eu esqueci a frase. Mas ela disse que ela entender que ela mora no caminho e não no final. Então essa é uma analogia, né, que eu quero fazer. A felicidade, ela mora no caminho. Cada uma dessas situações a gente vai construindo e para tornar esse caminhar menos pesado, né? Um exemplo, aquela questão que estava colocando a respeito de aceitar ou não, né, o familiar, quando a pessoa esquece que é filho, que é algum parente. Se a pessoa, né, os familiares, eles levam de uma forma mais tranquila, mais leve, eles vão sentar junto, vão conversar e vão levar aquilo numa boa, como não é achando engraçado, mas achando entendendo que é só um fato, né? Porque às vezes fica até assim, mas você não é meu filho não, quem é você? Se a pessoa entende, né, que aquele ser ali, ele tá adoecido e leva isso de uma forma leve, porque ele não tá fazendo aquilo de propósito, né, de forma alguma, isso torna um momento menos triste,
né? Menos pesado. E aí tornar a convivência com essa pessoa a mais prazerosa possível. Por exemplo, se a pessoa gosta de sorvete, se a pessoa gosta de um pirulito, de chupar bala, se ela gosta de dar uma volta, se tem condições de andar, né? Dar uma volta na praça, se gosta de fazer o crochê, esses momentos, descobrir, a pessoa geralmente conhece o familiar, né? O profissional, ele também, na convivência, ele vai descobrindo essas coisas que vão fazendo com que deixe aquele que precisa de cuidado mais feliz, e menos triste. Na fase inicial é um momento delicado, porque como ele tem lapsos o paciente com Alzheimer tem lapsos de esquecimento, às vezes ele se entristece porque sabe que alguma coisa não está legal. À medida que a doença vai avançando, isso se torna mais distante. E para que isso não fique tão pesado assim, é interessante que a pessoa, que a familiar, né, leve dessa forma, vamos dizer assim, na esportiva, né, de uma forma mais alegre mesmo, né, porque quando doenças assim, né, patologias não têm cura, é preciso encontrar essas formas de lidar para que não fique pesaroso, nem para a pessoa que está sendo cuidada, nem para quem está cuidando, né? E a parte interessante, né? Aquela parte do refrão da música que ela coloca que a gente quer crescer, né? Quando cresce, quer voltar para o início, porque a infância é uma fase tão maravilhosa, né, da vida, e a gente vai aí vai crescendo, passando a adolescência, vai querendo se tornar adulto porque não quer saber mais de ser criança. Aí quando chega lá na frente e começa as relações, né, e as frustrações e as decepções, a gente logo pensa assim, como eu era feliz, não sabia, né, quando era criança. O tempo bom de subir em árvore, de correr descalço pela rua, de tropeçar, ralar o joelho e perceber que aquilo não dói nada em relação a uma decepção com alguém, né, a uma frustração, as coisas que a gente tem que enfrentar.